Olá pessoal, Mário Soares, ortopedista, especialista em infecção ortopédica. Hoje eu vou falar para vocês as 4 perguntas mais importantes que você deve fazer ao seu médico, a qualquer médico, principalmente nos casos mais complicados, tipo esse que a gente fala aqui, infecção ortopédica. Essas 4 perguntas eu vou falar uma por uma e vou dar a resposta que elas têm que ser dadas, no meu caso, sobre infecção ortopédica, para te mostrar, te convencer, te dizer a importância de realizar o tratamento proposto. Vamos lá? A primeira pergunta é: doutor, esse tratamento é realmente necessário? Essa pergunta é muito importante. Ela traduz o seguinte: a gente está fazendo o que tem que ser feito ou a gente está inventando moda? Em infecção, esse tratamento, que é a cirurgia, é realmente necessário? É. Não existe nenhum outro método de se tratar a infecção visando a cura que não seja passando por cirurgia. Você pode até utilizar outros métodos para abrandar, para deixar quietinhas as bactérias, mas elas não visam cura, elas visam o que a gente chama de supressão, ou seja, dá uma enganada nas bactérias, mas a única forma de cura, isso nós temos relatos há séculos, até há milênios, eu já até contei aqui para vocês um outro vídeo, a história do Philoctetes, só existe uma forma de tratar, que é com cirurgia. Por isso é necessário. Se você, paciente, quer curar-se desse problema, quer evitar as complicações desse problema, você precisa fazer a cirurgia, ok? Pergunta número 2. Quais são os riscos? Essa pergunta é importantíssima. Todo procedimento médico, todo tratamento pode ser de unha encravada, ele apresenta riscos, tá? Então, em se tratando de infecção, quais são os riscos que existem? Bom, vamos lá, de forma bem honesta, direta a você. Quais são os riscos desse tratamento? Bom, risco número 1 é você cair nos 10% que não dão certo. Então, você tem um procedimento que tem 90% de chance de dar certo, é porque tem 10% que não tem chance de dar certo. Então você pode cair nesses 10%. Você pode obter a cura, né? Eu diria aí como risco, mas no final das contas consegue a cura, com amputação. Que é o seguinte, a amputação ela pode ser uma complicação do tratamento, mas também pode ser o tratamento em si. Então esse risco, tá? Risco, eu falo chance de ter uma amputação, ele é real. Não é a nossa escolha primeira, mas pode ser que em alguns casos isso aconteça. Risco de morrer, sim. Todo procedimento, seja lá qual for, como eu falei, até para unha encravada existe o risco de morrer. Então isso tem que estar muito ciente na cabeça dos pacientes. Pode dar errado e a pessoa acabar falecendo? Pode, tá? Isso aí, quem falar para você que não, isso é mentira, tá? Existem outros riscos aí, riscos de ter que fazer outras cirurgias, riscos de precisar fazer reconstruções complicadas, riscos de o seu rim, pelo uso de antibióticos, você precisar de uma hemodiálise, por exemplo, você ter outros órgãos, ter comprometimento alterado, tudo isso aí são riscos. Como é que a gente sabe, Mário, se eu tenho esse risco ou não? Uma consulta, entendendo o seu caso, discutindo o seu caso, vendo seus exames, individualizando, personalizando o seu caso, eu consigo dar a porcentagem, vamos assim dizer, uma estimativa dos riscos que você tenha em relação a esses problemas, tá? Mas, de modo geral, eles existem para todos os tipos de tratamentos, principalmente esse que nós estamos discutindo, certo? Pergunta número 3. Existem outras opções de tratamento? Existem outras opções? Porque assim, você paciente, você tem que estar... essa pergunta tem que ser muito clara para você. Doutor, tudo bem, você está me propondo uma coisa. Existem outras opções para o meu caso? Essa pergunta é importantíssima. Vou respondê-la em se tratando de infecção. Existem outras opções? Existem. Existem. Porém, elas não vão atrás da cura. Uma opção que muita gente utiliza aí, eu vejo Brasil afora, aqui em Brasília, outros colegas, em vez de tratar de forma curativa,
tratar de forma supressiva. O que significa isso? Foi o que eu já falei aqui antes nesse vídeo. É você dar antibióticos para a pessoa durante longos períodos, visando o quê? Deixar as bactérias dormentes. Às vezes alivia. Eu tenho aquela fístula, aquela ferida que está saindo secreção, ela vai parar de sair secreção? A grande maioria das vezes sim. A dor vai dar uma melhorada? Vai dar uma melhorada. Mas às custas de ficar tomando antibióticos. Eu curei o problema? Não curei. Eu dei uma maquiada, uma disfarçada no problema. Se você parar os antibióticos, os sintomas voltam, a dor volta, a saída de secreção volta. Você não curou. É uma opção? É uma opção de tratamento? É. Para alguns casos selecionados. Existem pacientes que a melhor opção de tratamento realmente é o supressivo. Mas para a grande maioria não. A grande maioria das vezes é fazer o tratamento cirúrgico adequado. Outra opção que aí eu não recomendo, que tem muita gente que faz, é fazer as lavagens e raspagens. Então, acaba que não tira tudo que está lá dentro, né? Não faz uma cirurgia ampla e radical, como eu costumo dizer, e dá uma lavada, dá uma raspada e dá uma melhorada por um tempo e associa isso àquela outra opção de dar antibióticos. Tem alguns pacientes que melhoram, mas você não adquire novamente a cura, tá? É uma opção até muito comum que a gente vê aí na prática. Tá? Mas eu acho, assim, no meu modo de ver, que ela causa muito sofrimento. Então, muitos pacientes acabam fazendo várias cirurgias, aquilo é desgastante e não resolve o problema. Resolver, eu digo curar, não ter mais o problema. Então, assim, eu não consigo ver outra forma de ter isso sem ser com a cirurgia. Beleza, agora vamos para a quarta e última pergunta. Doutor, e se eu não fizer nada? Essa talvez seja a mais importante das perguntas. O que significa eu não fazer nada? Significa deixar a natureza agir. A natureza tem milhões e milhões de anos na nossa frente, ela resolve os problemas muito bem, por tentativa e erro nesse período todo, e as soluções que a natureza dá são excelentes. Não há como competir com a natureza. Médico nenhum deve se atrever a fazer isso. Lembrando que quando é que um bom médico, no meu conceito, ele deve agir? Quando a natureza, a gente sabe que a natureza não vai resolver aquele problema. Aí o médico deve agir. Que é o caso seguinte, doutor, se eu não fizer nada. Em se tratando de infecção ortopédica, o que acontece se a pessoa não fizer nada? Bom, em primeiro lugar, as dores vão aumentar. As dores não vão cessar, então aquela dor, aquela angústia que o paciente tem, isso a natureza não vai resolver. A saída de secreção de líquido vai perdurar, aquilo vai continuar saindo, porque a natureza está tentando resolver do jeito dela, que é justamente jogar aquilo para fora. Então aquilo vai continuar. Se eu tenho uma prótese infectada, o que vai acontecer se eu não fizer nada? A infecção vai soltar a prótese do osso. Aquela prótese solta, ela vai ficar balançando ali no osso e vai ficar estragando o osso. Então ela vai ficar comendo, ela vai ficar desgastando o osso ao redor dela. Então lá na frente, se hoje eu tenho um fêmur, por exemplo, inteiro com uma prótese dentro solta, no futuro eu vou ter um resto de fêmur com a prótese lá dentro solta e infectada. Do mesmo jeito, o que muda? O osso se foi porque desgastou. Isso acontece também no joelho, na bacia, no ombro e vários outros lugares. Se eu tenho um trauma, se eu tive um trauma, uma fratura, lá dentro tem uma placa, uma haste, o osso não consolidou. Com a infecção, a natureza não está resolvendo, o que vai acontecer? Aquele osso vai continuar não consolidando. E aí, tudo ali está preso pelo metal. Talvez vocês já tenham visto, talvez seja o caso de vocês. O metal quebra. Por que o metal quebra? Porque ele fadigou. Ele é uma estrutura não viva. Todas as estruturas físicas são submetidas a um efeito chamado fadiga, ou seja, ele vai aguentando. Um dia ele quebra porque ele fadigou, porque ele não aguentou mais. Enquanto o osso não consolida, o metal quebra. Então, se você tinha uma situação que a sua perna tinha dor, não estava conseguindo funcionar direito, mas era presa pelo metal, chega um determinado momento que o metal quebra e a sua perna também não resolve, então aquilo piora. A infecção ela pode se espalhar para pegar músculos, tendões, a própria pele, pode ir destruindo, ou seja, hoje você tem um problema desse tamanho, no futuro você vai ter um problema maior. Aquilo pode inclusive gerar em você o que a gente chama de sepse ou septicemia ou infecção generalizada.
A gente viveu agora, está vivendo uma epidemia de Covid. A gente sabe que o Covid, por exemplo, baixa a imunidade das pessoas. As pessoas que têm uma infecção dessa, que não está sendo tratada e tem uma baixa da imunidade, essa bactéria pode rodar teu corpo, inclusive te levar à morte, tá? Então essa daí é um dos problemas que podem acontecer. Sem citar aqui, não deixando assim, não menosprezando, pelo contrário, deixando por último porque é muito importante, o aspecto psicológico, tá, de um efeito devastador que uma infecção tem. Então as pessoas acabam se isolando em casa, da família, deixando de trabalhar, deixando de fazer suas atividades, seus sonhos são cancelados e isso pode realmente contribuir assim negativamente para o seu caso. Então não fazer nada, eu acho, Mário, baseado na experiência que eu tenho, no que eu já vi, no que eu já estudei, nos casos todos que eu já atendi, não é uma boa opção. Mas essa informação tem que ser dita. Por mais óbvio que seja, você, paciente, tem que saber disso. Certo? Então, só para relembrar, as 4 perguntas que são as mais importantes que você, paciente, tem que fazer para qualquer médico, para qualquer tratamento. E quanto mais complicado for o tratamento, mais essas perguntas têm que estar importantes na sua cabeça. Vamos lá para recapitular? Primeira, isso é realmente necessário? Segunda, quais são os riscos? Terceira, existem outras opções? Quarto, e se eu não fizer nada? Essas são as mais importantes perguntas que você pode fazer para qualquer médico. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em infecção óssea. Esse é o meu canal que nós discutimos aqui, talvez seja o único no Brasil exclusivo para discutir infecção óssea, infecção ortopédica. E isso aqui tem que chegar às pessoas que precisam. Por isso, você vai ajudar essas pessoas, não sou eu não, é você. Compartilhe, curta aqui o canal e faça essa informação chegar a todo mundo. Um grande abraço.